Ciristas, quem são, aonde habitam, o que comem e o que pensam. Nesse vídeo eu vou querer falar um pouco sobre os apoiadores do Ciro Gomes e eu acho que é bem interessante porque eu diria que nesse canal aproximadamente 75% das pessoas são apoiadores do Ciro Gomes e aproximadamente 25% são liberais. Eu acho isso aqui um pouco curioso porque eu me considero um cara bastante liberal. Então eu tendo essa facilidade com um certo público que ideologicamente não é tão próximo a mim, eu acho isso bem curioso e eu acho que isso aí ajuda a gente entender um pouco mais do sistema esquerda-direita aqui no Brasil e como ele não é tão bom assim da gente de entender, não é tão fácil assim considerar essa única dimensão para você entender os fenômenos eleitorais aqui no Brasil. Então eu tenho dois pedidos para vocês. Primeiro lugar, eu gostaria que vocês pausassem o vídeo agora e comentassem aqui embaixo qual é a porcentagem de espectadores masculinos do sexo masculino que me assistem aqui no canal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu gostaria que vocês falassem ideologicamente como é que vocês se identificam. Se você é apoiador do Ciro Gomes, você pode falar, sou um cara de extrema esquerda, sou um cara de esquerda, centro-esquerda, direita, não sei. Mas tente comentar para eu tentar entender um pouquinho melhor o que vocês se identificam, principalmente o pessoal do Ciro Gomes. Liberais também podem comentar aí, que vai ser bem interessante. Legal? Bom, agora que você já fez esse negócio que eu pedi para vocês, é aquele velho esquema que eu tenho feito aqui, né? Esquerda, direita, antissistema e sistema. E eu acho muito engraçado porque se a gente considera um eixo apenas de esquerda-direita, muito do eleitorado poderia migrar para um ou para outro candidato e não acontece isso. Por exemplo, uma candidatura de centro é competitiva? Não necessariamente, porque se você for identificar apenas como esquerda-direita, muito provavelmente uma candidatura de centro poderia ser uma candidatura muito forte. Mas o que acontece no Brasil, e não só no Brasil, e no mundo, é que as coisas elas pulam de um lado para o outro com muito mais facilidade do que as grandes bolhas intelectuais imaginam. Ou seja, tem muita gente que votou no Bolsonaro e vai votar no Lula. E tem muita gente que votou no Lula em 2010, 2006, na verdade, e votou no Bolsonaro. Ou seja, tem bastante mudança entre um lado e outro. E às vezes eu acho que é mais fácil... Eita, caiu. Às vezes eu acho mais fácil a pessoa do Bolsonaro, por exemplo, migrar para o Ciro ou mesmo para o Lula do que outro candidato, como eu tenho colocado aqui, os tucanos, né? Então, é engraçado isso, PSDB. É engraçado porque, às vezes, é mais fácil a gente ver gente do Bolsonaro podendo migrar para o Lula e o Ciro do que para o PSDB. Às vezes o PSDB está ideologicamente mais próximo do que o Lula ou o Ciro. Mas por que a pessoa do Bolsonaro não migra para o PSDB? Tem algumas coisas interessantes. Então, eu acho que se a gente for analisar algumas eleições, principalmente nos últimos tempos, nos Estados Unidos, por exemplo, o Trump ele conseguiu ganhar a eleição em 2016 por alguns fatores, e ele não é um cara essencialmente de direita. Ele tem muitas coisas de direita, mas ele tem muitas coisas que não são necessariamente de direita, e fazem isso que faz com que ele fosse tão apelativo para uma parte do eleitorado. E eu vejo a mesma coisa acontecendo com o Bolsonaro. O Bolsonaro não necessariamente é um cara de direita. Ele é um cara de direita em muita coisa, mas em muita coisa ele não é. Então, quando você analisa o Ciro Gomes, eu acho que são vários grupos políticos que apoiam o Ciro Gomes. Se você for pegar o pessoal mais intelectualizado, é um pessoal que provavelmente faz uma oposição de esquerda ao Lula. É um pessoal que é bastante de esquerda e não gosta do Lula porque acha que o Lula é neoliberal, alguma coisa do tipo. Então, do voto de opinião, eu acho que tem muita gente que estaria nessa parte aqui. Agora, se a gente for pegar um pessoal que é menos voto de opinião, principalmente um voto masculino, provavelmente é um pessoal que está mais aqui perto ao centro, onde exige que o candidato represente uma certa visão de país que coincida com a visão que ele tem. E essa visão dessas pessoas, elas dizem respeito muito a alguns candidatos que estão mais ou menos nessa região. Porque se você for pegar o que o Bolsonaro pensa de economia e comparar com o que o Ciro Gomes pensa de economia, eu acho que não tem muita diferença. Você pode falar
que o Paulo Guedes pensa diferente do Ciro Gomes, mas o Bolsonaro em si, eu acho que ele pensa muito pouco diferente em vários dos temas econômicos que a gente comenta no dia a dia. Então, se a gente ficar só preso no esquerda e direita, talvez isso cause muita dificuldade, tanto para você se identificar, como para você fazer uma terceira via viável. E o pessoal dos grandes centros urbanos costumam ter uma visão extremamente de voto de opinião. Ah, não, é fácil, né? Tem essa parte aqui, tem essa parte aqui, a gente faz uma média geométrica ou aritmética, pega aqui bem no meio e aqui a gente vai pegar a maior parte do eleitorado. E essa teoria está errada, isso aqui não funciona, porque a gente não consegue analisar apenas um eixo, esse tipo de coisa. Além do que, né, esquerda e direita, o que é esquerda e direita? Eu não estou aqui falando que não existe esses termos, existe, mas, por exemplo, vou fazer uma provocação aí que vocês vão ficar bravos. O Luciano Huck, tem gente que classifica o Luciano Huck como um cara de centro-direita. Eu tenho dificuldade em identificar o Ciro Gomes como um cara de centro-direita, porque você pode até argumentar que Opa, eu não sei se eu falei correto. O Luciano Huck, tá? É o Luciano Huck, desculpa. O Luciano Huck, você pode até argumentar que ele tem uma certa abordagem mais tucana, então ele poderia ser um cara de centro-direita quando você vai falar de economia. Tá, eu posso até concordar com isso. Mas em outras coisas, ele é um cara bastante à esquerda. Em termos morais, ele é extremamente progressista, e não em termos progressistas como o pessoal do Ciro Gomes usa. Ele está muito mais próximo ao PSOL em muitas coisas do que ao Bolsonaro, do que ao, sei lá, outros personagens aqui de uma certa centro-direita, um pouco mais direita do ponto de vista moral. Então eu acho que é muito estranho isso, porque se a gente pega o voto de opinião dos ciristas, muita gente vai pegar aqui o pessoal do Lula, que na verdade faz uma oposição à esquerda do PT. Mas eu acho que a maior parte do eleitorado, na verdade, do Ciro Gomes, não é essa parte do voto de opinião. É simplesmente de um pessoal que tem uma certa visão de projeto de país que é muito parecido com o que o Bolsonaro tem em termos de projeto de país. Eu sei que vai ter muita gente que vai ficar brava com isso, mas eu sinceramente acho isso. Tem muita coisa que bate. Aliás, eu acho que bate muito mais coisa do que não bate. Então, eu gostaria de saber aí embaixo como vocês se identificam, porque eu acho muito mais fácil para mim, que sou uma pessoa bastante de direita e bastante antissistema, eu acho muito mais fácil conversar com apoiadores do Ciro Gomes do que com o pessoal do PSDB. É curioso isso. Então, eu acho que esse tipo de análise ele é muito interessante e o pessoal não se atenta a isso. Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês, eu vou ler o comentário de todo mundo e é isso aí. Se vocês querem fazer algum comentário aí sobre dicas de próximos vídeos, eu gostaria de escutar o que vocês têm a dizer, porque eu leio o comentário de todo mundo, me ajuda bastante, e agora eu quero saber quantos % aí vocês acham que tem de homens e mulheres, e vou responder. 98% das pessoas que veem meus vídeos são homens. Cara, 98%. E se você falasse, Felipe, você é um liberal e o pessoal que te acompanha é liberal. Mesmo assim, em qualquer lugar liberal você não tem esse tipo de público masculino. Majoritariamente o público é cirista. E olha a quantidade de homens que tem. Eu tenho teorias sobre isso, mas eu gostaria de escutar aí embaixo aí o que vocês acham sobre isso. Eu acho que principalmente a gente pode usar isso muito a nosso favor, porque os homens, cognitivamente falando, têm uma certa propensão a querer punir traidores. E o Bolsonaro é um extremo traidor. Eu acho que isso daqui a gente pode usar muito bem para ir atrás desse cara que traiu o povo brasileiro. Tá legal? É isso aí. Um abraço. Tchau, tchau.